Boa noite. Boa noite, família linda. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo de Quarta. Muito boa noite, galera. Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Esse nosso encontro semanal, né? Aproveita aí enquanto a gente vai dando boas-vindas. Vai chamando o povo para a live. Manda aviãozinho. Quem está chegando agora, por aqui, pelo canal, no meu perfil, meu nome é Fernando Machado, sou palestrante, escritor, terapeuta. E aqui nesse perfil, aqui nesses papos de quarta e em todo o meu conteúdo, o que a gente disponibiliza, aqui a gente ensina a expandir e a blindar o nosso campo energético, o nosso campo de energia, nosso campo eletromagnético contra essas energias nocivas, dissonantes, né, mal qualificadas, que sabotam tanto a nossa vida em várias áreas. Esse é o grande foco, né, do trabalho que eu realizo através dos meus cursos, das minhas palestras, livros, workshops, formações, lives, e tudo que eu me proponho a realizar tem esse objetivo, né? Ensinar as pessoas a expandir por si mesmas seus campos eletromagnéticos, seus campos de energia, o que a religião católica chama de aura, o espiritismo chama de perispírito, os gregos chamavam de psicossoma, e a ciência vai chamar isso de campo eletromagnético. Mais simplificadamente, campo de energia, esse envoltório energético que circunda o nosso corpo material, né? Então, o grande objetivo do meu trabalho, para quem está chegando, é expandir esse campo e blindar esse campo contra essas interferências externas, né? Um trabalho de cura, de autocura, cura de si mesmo, cura do outro, expansão de si mesmo, expansão do mundo à sua volta, logicamente trazendo resultados em todas as áreas da vida, à medida que a gente vai entendendo e vai podendo expandir por nós mesmos esse campo de energia, né? Então, hoje nós vamos falar, e tudo que eu trago, todas as temáticas que eu trago, tem esse pano de fundo, né? Que estão dentro de um espectro, a gente pode chamar assim, da inteligência espiritual. Eu trabalho há 20 e tantos anos com desenvolvimento pessoal, com o foco voltado para a inteligência espiritual, né? É lógico que a inteligência emocional também está muito vinculada no meu trabalho, a inteligência cognitiva um pouco menos, né? Mas também faz parte disso. Inclusive o próximo livro que eu vou lançar, ele fala dessas três inteligências, então eu vou citar um pouco da inteligência cognitiva, do famoso QI, vou falar um pouco do QE também, do coeficiente emocional, mas vou focar muito mais no QS, que é o coeficiente espiritual, ou para simplificar mais o termo, a inteligência espiritual. Esse é o grande foco do meu trabalho, sempre foi, e cada vez mais eu procuro entregar conteúdos que levem as pessoas a expandirem essa inteligência espiritual. E quem já trabalha isso há algum tempo, de forma direcionada, de forma objetiva, sabe o quanto isso modifica, né, a vida da gente sob várias perspectivas. Então, hoje o nosso tema dentro desse espectro todo vai ser a energia do medo. Nós vamos falar sobre essa energia, né? Uma energia que está aí, que faz parte totalmente desse universo que a gente habita hoje, né? Desse tempo e espaço que a gente está localizado. A energia do medo, ela está presente, não adianta a gente querer ignorá-la, né? Ou fazer de conta que ela não existe, ou ludibriá-la. A gente tem que entender essa energia, o que ela é, o que ela representa, quais os resultados, quais as consequências que ela nos traz quando nós nos deixamos submergir por essa energia, para que a gente entenda, né, o que é, como eu posso lidar com isso, como eu posso não conectar com isso, como eu posso sair dessa energia cada vez que eu me aproximo dela, né, ou cada vez que ela me circunda, cada vez que ela me visita, né? E ela visita a gente está vivendo esse mundo, é natural, todos nós temos os nossos medos, né, inconscientes, às vezes conscientes. Os medos vão modificar muito de pessoa para pessoa, né? Alguns
têm esse medo localizado, né, focalizado na questão afetiva, outros na questão familiar, no dinheiro, no trabalho, no corpo, enfim, para cada um, dependendo do histórico dessa alma, esse medo está localizado e está traduzido de formas diferentes. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso hoje, tá? Então aproveita aí os últimos segundos aí dessa introdução, chama a galera para a live, manda aviãozinho 3, 4, 5, 10, 20 e vamos bater esse papo legal aí. A gente começa efetivamente no nosso assunto de hoje, depois de a gente ancorar a energia do grande mestre, né, Yeshua, o Pai Nosso em aramaico. Eu vou fazer uma vez no idioma original, no aramaico, vou fazer uma vez a tradução e em seguida a gente começa com o tema de hoje, tá bom? Então, apazigue meu coração, tragam paz, harmonia, tranquilidade, serenidade para esse momento. Quem quiser fazer o mudra do Cristo, mão esquerda no cardíaco, pode ser o polegar e o indicador da mão esquerda no centro cardíaco, e a mão direita, o polegar, o indicador e o médio voltados para si, tá? Quem quiser fazer esse gestual que o Cristo fazia cada vez que ele entrava em oração e em conexão com a sua casa, né, com o reino do Pai, com o reino de muitas moradas, fica à vontade. Se não, apenas repouse o braço sobre suas pernas e respire tranquilamente. Traz a energia do Cristo, uma luz dourada, um grande sol que invade o alto de sua cabeça, toma conta de todo o teu corpo físico, todas as tuas células, órgãos, tecidos, sistemas, aparelhos, ossos, dentes, músculos, pele, cabelo. Tudo que compõe o seu corpo físico é preenchido por essa energia, por essa consciência de paz, de amor, de perdão, de alegria, de gratidão, de plenitude, de humildade, mas de muita força. A energia que tudo esclarece, que tudo faz fluir, que tudo cura, que tudo expande, que tudo resolve, que tudo equilibra, que tudo harmoniza, que tudo cura. A energia do grande mestre Yeshua, Ben Yosef. Faz uma respiração profunda, mentaliza, respira nessa luz amarelo dourada, expira. Abvund Bashmaya, Netkade Shimach, Tei Malkutach, Nervoeit Subiana Raikana, Dbashmaya Ach, Havlan Larmatsum Kanan Yomana, Washboklan Hauben Wachtahen, Raikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Membesha, Metod de la He Malkuta, Wahaila Wateshburta, La Halan Naumi. Amém. Tradução literal para o nosso idioma, português. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a Tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o Teu reino de unidade agora, que somente o Teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a Tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o Teu reino de unidade agora, que somente o Teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós eliminamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De Ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo em beleza. Possam a Tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja.
Gratidão, 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 gente linda. Gratidão a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá então. Entrando agora no nosso tema. Desculpem aí a rateada que eu dei na tradução. É assim, né? Quando a gente não tá... Quando a gente dá um desvio, né? Às vezes a gente perde a linha e depois seguida ali fica complicado. A gente tem que voltar lá no início para pegar a sequência toda. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre essa energia do medo. Eu trouxe aqui aquelas informações da escala de Hawkins. Uma coisa que a gente precisa estar bem atento nesse universo, né? De expansão de consciência, esse universo de espiritualidade, de energia, de mundo holístico, enfim, de expansão de consciência, com as coisas que vão sendo faladas, multiplicadas, reverberadas, e às vezes a gente não para ver se isso realmente tem base, tem raiz, tem estrutura, esse conhecimento que a gente está embasando, né? Acho que todo mundo aqui que é dessa área tal, já ouviu falar, né, em Hawkins, né, David Hawkins, que projetou, que articulou aquela escala de Hawkins, escala de frequências, né, das emoções, a escala das nossas emoções, que vai lá da iluminação, que é, segundo ele, a mais alta, até a vergonha, que é, segundo Hawkins, segundo esse estudo. Hawkins era um médico, um psiquiatra, né, escritor, que através dos seus experimentos de dia a dia, ele foi catalogando e foi criando essa escala com informações subjetivas, tá? Lógico que ele teve muita experimentação. Gente, tá falando aqui que tá travado, tá travado? O que tá travado, gente? Aqui para mim tá tudo normal. Faça um sinal para mim, sim ou não, para eu poder saber aqui, me localizar, tá? Então, Hawkins, ele através de experimentos, ele era um psiquiatra, né? Então, os experimentos dele levaram a ele escalonar as emoções humanas, né? Então, ele escalonou as emoções da mais baixa para a mais alta. Então, a mais baixa é a frequência, a emoção mais baixa, segundo Hawkins, não é uma verdade absoluta. Isso é uma escala de um médico, um psiquiatra, um escritor, extremamente voltado para as questões espiritualistas, que viveu no século passado, tá? Ele catalogou a escala mais baixa como a frequência da vergonha e a mais alta a frequência da iluminação, né? Então ele deu números para essas frequências, que vai do 10, se eu não me engano, que é a mais baixa da vergonha, e a 1000 para a iluminação. 700 a 1000 já entra numa escala de iluminação. E dentro dessa escala vão vindo as emoções, né? Da iluminação vai vindo para baixo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Em algum momento vai chegar na frequência do medo, vai chegar na energia do medo, né? A emoção medo, tá? Mas diferente, por que eu comecei a falar lá que a gente tem que tomar cuidado? Porque muita gente fala que isso é hertz, é 1000 hertz, é 700 hertz, é 500 hertz, não é o hertz, tá? A escala de Hawkins não fala de hertz, a unidade de medida da escala de Hawkins não é hertz, tá? É uma escala subjetiva que ele catalogou a partir dos seus experimentos. Qual é a ferramenta que ele utilizava para catalogar e para numerar, né? Para quantificar as emoções? Sinestesia. Então eram perguntas. Sinestesia é um teste muscular, né? Quem trabalha com terapia aí deve saber do que eu estou falando. A sinestesia, por exemplo, você faz uma pergunta, você está em estado relaxado, você está em estado tranquilo, ele coloca o teu braço numa posição onde ele pode ficar firme ou ele pode ficar vulnerável, né? Então ele faz uma pergunta e ele movimenta o teu braço. Se o teu braço estiver firme, é porque o teu inconsciente está afirmando, ele está dando uma resposta afirmativa. Ou seja, se eu trago um instrumento, uma pergunta qualquer para uma pessoa que eu estou atendendo, usando a sinestesia, você tem... Como é que era a relação com o seu pai na infância? E eu faço um movimento no braço. Se o braço se mantém firme, significa que foi uma relação boa. É uma resposta afirmativa. É uma relação que tem solidez, que tem estrutura. Se o braço
se eu faço a pergunta e dou um toque no braço e o braço desfalece, ele não tem força para segurar, para sustentar o braço, é uma resposta negativa. Isso é sinestesia no mundo terapêutico, tá? Então, a unidade de medida de Hawkins não é hertz, são números que ele atribuiu, tendo como base a ferramenta da sinestesia, tá? Movimentos sinestésicos, ok? Esse era o trabalho de Fala Rodrigues. Esse era o trabalho de Hawkins, ok? Então, dentro desse espectro de emoções, ele catalogou uma série de emoções que vai da vergonha até a iluminação, certo? A parte de cima, que se vocês derem um Google aí depois, vocês vão ver a escala de Hawkins, vocês vão ver que a parte de cima, né, ela é um cone invertido, ela é um cone virada para baixo, né? Ou seja, vai da emoção mais ínfima, mais densa, mais material, mais negativa para mais positiva. Embaixo é alfa e embaixo é ômega. Vocês lembram da frase de Cristo, das frases do eu sou que Cristo trazia? Deixa eu fixar o comentário da Jaque aqui. Vocês lembram dos comentários, da frase de Cristo que ele falava, das frases do eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta aberta que ninguém jamais poderá fechar, eu sou a ressurreição e a vida. E ele também tinha uma frase que dizia, eu sou o alfa e o ômega, né? O que Cristo queria dizer e o que Hawkins está simbolizando ali na escala dele com isso, né? Quando ele fala eu sou o alfa e o ômega, quando Cristo falava eu sou o alfa e o ômega, ele quis dizer que eu aqui em estado, esse que está falando com você, fisicamente falando, fisicamente presente, ele é tanto físico, denso, material, isso é real, mas eu também sou essa transcendência, eu sou o denso e sou o sutil, sou o finito, sou o mortal e sou o imortal. Isso é o que simboliza essa frase de Cristo, eu sou o alfa e o ômega, tá? Então, a escala de Hawkins, ela tem o alfa, que é a parte de baixo do cone, e o ômega, que é a parte de cima. Ela simboliza o quê? Das emoções mais densas, mais pesadas, para as emoções mais sutis. Esse é o significado. Quando você olhar lá, você vai olhar alfa, ômega, né? O que significa isso? É nesse sentido, de densidade e sutileza, tá bom? Vamos lá. Energia do medo, gente. A energia do medo, Hawkins catalogou ali como o número 100, né? O número que ele estabeleceu para a energia do medo, para a frequência do medo é 100. De novo, não é 100 Hz, não tem nada a ver com Hz. E eu já vi gente falando isso. Lá na escala de Hawkins, a culpa é não sei quantos Hz. Não é Hz, não é essa medida, tá? De novo, é uma escala subjetiva que parte de um teste sinestésico, ok? Vamos lá, aí volta lá para o medo. Então o medo dentro da escala de Hawkins é 100, tá? A gente fala, eu já ouvi bastante nesse mundo que a gente vive, e eu também já falei, talvez vocês assistam uma live minha mais antiga aí, que talvez eu tenha falado assim, não, mas o medo também é bom ter medo, o medo é uma energia que nos protege, na verdade, aí a gente vai entendendo, vai expandindo, vai clareando, né, a mente, vai desenvolvendo a consciência, e a gente percebe em algum momento da nossa caminhada que o medo nunca vai ser bom. Por que o medo nunca vai ser bom, gente? Porque o medo, ele está diametralmente oposto. Ele é um sentimento, ele é uma emoção, ele é uma força, uma energia, é real, é presente, mas ele está no extremo oposto da energia do amor, da energia da fé, da energia das possibilidades, da crença absoluta no divino. O outro lado dessa régua, no outro lado, no oposto dessa régua está localizada a energia do medo. Então, nunca será bom a gente estar vibrando aqui, a gente estar localizado no lado oposto do amor, da fé, da confiança na divindade, na fé absoluta. Nunca vai ser bom isso, tá? Quando a gente fala assim, mas é a energia do medo que faz com que eu não atravesse a Avenida Paulista
3 horas da tarde numa segunda-feira. Não, essa não é a energia do medo, essa é a energia da cautela. Isso a gente chama de inteligência. É a energia do medo que impede que eu vá passar num lugar perigoso às 3 horas da manhã, numa boca de tráfico de droga. Não, essa é a energia da cautela, da inteligência, da prudência, da coerência. É coerente eu não fazer isso, certo? Não é o medo que faz isso comigo, isso é a coerência que faz isso comigo. Eu não preciso ficar aqui, se tem um lugar desse perigoso perto da minha casa, a 3 quilômetros da minha casa, eu não preciso ficar vibrando medo, porque ali eu só tenho que ter coerência em não me colocar, em não me expor àquela situação. Não é a energia do medo que faz com que a gente não dirija o carro a 250 km por hora. É a energia da cautela, é a inteligência, é a coerência, são coisas diferentes, tá? Então, o medo, por ele estar num lado totalmente oposto à força, à luz, ao amor, à confiança, à plenitude, ele nunca vai ser algo bom para se vibrar, tá? A cautela, sim. A cautela vai te trazer benefícios, vai te trazer segurança, vai te trazer... vai te proteger de situações que você poderia passar se você não tivesse essa cautela presente, tá? O medo não. O medo necessariamente vai te levar para estados de baixa frequência. Ele é uma das frequências mais baixas que existem, né? E quando você acessa essa frequência do medo, naturalmente você abre brecha para visitas indesejadas. Que visitas indesejadas são essas, gente? Aí a gente vai dar um monte de nome para elas. Cristo chamava de arconte. O que eram os arcontes? Arcontes eram seres trevosos, extrafísicos, né? Das outras esferas e nessa esfera física também. Os arcontes são aqueles que controlam a humanidade terrena, densa, das camadas suprafísicas e das camadas físicas também. A gente vai chamar aí de nova ordem mundial, os que estão agora coordenando o mundo, né? O mundo que a gente vive aqui agora. Quando a gente... E eles têm um monte de representantes em todas as áreas, em todas as esferas, né? Espíritos sem luz. Boa, Angélica. E quando a gente acessa a frequência do medo, quando a gente começa a vibrar na energia do medo, naturalmente a gente se torna alcançável por esses seres que querem nos alcançar. Eu acho que está claro para todo mundo aqui que a gente vive num mundo de dualidade, né? A gente não vive no mundo da luz pura, no mundo da luz absoluta, porque nesse mundo não existe mais isso que a gente está falando aqui, né? Não existem seres de baixa frequência, não existe nenhum risco de a gente ser num mundo de luz pura, num mundo de quinta dimensão em diante. Não existe mais possibilidade de nós sermos alcançados por essas baixas frequências, por arcontes. Mas aqui no mundo onde a gente vive, num mundo de total dualidade, sim, existe. E quando a gente está vibrando, está conectado a sentimentos de paz, de alegria, de clareza, de gratidão, de luz, de amor, de perdão, de misericórdia, de benevolência, de leveza, nós somos influenciados, rodeados por seres de alta frequência. Anjos, mentores, seres de luz que nos acompanham das esferas mais elevadas. Mas para que eles consigam se aproximar da gente, a gente tem que estar no mínimo numa frequência próxima para nos tornar alcançável por eles. Porque quando a gente não consegue fazer isso, quando a gente está aqui nesse lado da régua, né, vibrando nas baixas frequências, e o medo é uma das mais baixas, o que acontece? Nós nos tornamos alcançáveis pela galera que habita essas baixas frequências. E que galera é essa, gente? Os arcontes, seres de baixa frequência, seres trevosos, seres que estão a serviço de um plano, de uma agenda trevosa. E qual é o objetivo deles? Manipulação, controle total dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das relações, das trocas, o controle total desse
complexo chamado ser humano. Esse é o grande objetivo desses seres, né? E qual é a ferramenta mais utilizada por esses seres, por esses arcontes, para controlar, para manipular? Qual é a ferramenta? O medo, né? O medo é a ferramenta mais utilizada pelos trevosos para fazer o trabalho que eles precisam fazer aqui. Não é à toa que os meios de comunicação, as grandes mídias, elas fomentam o tempo inteiro. O tempo inteiro, é só o tempo inteiro. Medo, né? Ou é o medo da morte, através de uma pandemia, ou é o medo da doença, ou é o medo de ficar pobre, né? Aí eles estão toda hora falando de inflação, falando de dificuldade da alta dos preços, da queda da taxa de emprego, o desemprego foi lá para cima, enfim, eles ficam o tempo todo. Aí quando sai uma coisa de cena eles colocam outra, e agora é uma guerra, né? Para fomentar uma humanidade, para sustentar uma humanidade estruturada no medo, porque enquanto essa humanidade ela vibra nessa faixa do medo, ela é totalmente manipulada, ela é totalmente manipulável, e é o que a gente está vendo acontecer com boa parte ainda da humanidade, né? As pessoas totalmente controladas porque elas não conseguem sair da faixa do medo, da frequência do medo, e acessar as escalas mais elevadas. Enquanto isso não for claro, não for consciente para as pessoas, elas vão ficar ali indefinidamente. Para quem está desperto, às vezes o bicho já pega, gente. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live é desperto, né? E o que é desperto? O que a gente sempre fala, né? O que é um desperto? Desperto é aquele que acordou, só isso. Desperto não é um iluminado, não é um ser, uou, né? Não, é uma pessoa que já enxergou, que vive dentro de um sistema completamente manipulador, segregador, controlador, que quer nos manter nas faixas mais baixas de frequência. Essa é a pessoa que despertou, ponto. Não é um gênio, não é um ser de luz, somos nós somos despertos. E quando a gente desperta, a gente começa a fazer uma caminhada consciente, evolutiva, consciente, e a gente vai dando passos e vai se aproximando cada vez mais da esfera do iluminado. Quando que a gente vai alcançar isso? Sei lá, né? Aí já é outro rolê, já é outro papo, né? Estamos num processo, estamos numa caminhada, mas desperto todos nós já somos. Por quê? Porque já abrimos os olhos e já enxergamos o mundo que a gente está inserido. Por isso que a gente está se interessando em assuntos como esse, e agora a gente quer saber mais, a gente quer ler, a gente quer fazer curso, a gente quer fazer terapia, enfim, né? Falar em curso, tem aqui fixado aqui, ó, Alquimia Pessoal Online, dia 16, vai ser talvez o único do ano, tá? Online, 16/4, e tem 3 datas do Fluxoterapia, tá? O Fluxoterapia é a formação para terapeutas, né? Tem Porto Alegre 22, na verdade é 23 e 24 de maio, já colocou 22 e 23 aqui, é 23 e 24 de maio, tá? De abril, 23 e 24 de abril. Belém, 14 e 15 de maio, e Pomerode, dia 21 e 22 de maio, tá? Quem quiser informação aí, entre em contato com a gente, comigo, com a Jaque, e a gente manda todas as informações aí, tá certo? Então, gente, quando a gente está conectado, né, com essas energias de baixa frequência, a gente se torna uma presa fácil, né? Uma presa fácil, e é por isso que é tão estimulado. A energia do medo ela é estimulada o tempo todo ao nosso redor, tá? Aí tem algumas pessoas que falam assim, né? Uma coisa que a gente precisa também ter discernimento para a gente não cair numa fé cega. E eu gosto muito de respeitar todas as correntes religiosas, todas as manifestações de fé, né? E dogmas que existem, né? Gosto de respeitar isso, mas existem algumas falas que acabam confundindo a gente. Na Bíblia fala muito e Cristo também chegou a falar isso, né? Sobre o temente a Deus, né?
o temente a Deus. Então, vamos tentar entender a diferença entre temor e medo. O temente vem de temor, não vem de medo. Temente é aquele que teme, não é aquele que tem medo. Nossa, mas não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. O temente a Deus, esse temente que a Bíblia fala, que Cristo também falava, ele vem de um sentimento de respeito absoluto. O temor é nesse sentido, é nessa configuração, é nesse contexto. O temor não é o medo, o temor é o respeito incondicional e absoluto. Eu vou falar uma história que aconteceu aqui em Santa Catarina, muito tempo atrás, com um grupo de jovens que ia para uma festa, e aí eles encheram o carro, e aí a mãe de um deles foi lá se despedir no carro assim, deles, e falou que Deus acompanhe, que Deus vá com vocês, Deus acompanhe vocês, algo assim do tipo. Aí os jovens brincaram assim: só se ele for lá atrás, no bagageiro, porque não tem mais espaço. Bom, esses jovens sofreram um acidente de trânsito, todos morreram. O carro ficou totalmente amassado, ficou uma bolinha. A única coisa que ficou intacta foi o bagageiro. Esse fato aconteceu, é real, aconteceu aqui em Santa Catarina. E, né? Então, o temente a Deus jamais a gente ter essa consciência do respeito total, absoluto, irrestrito, incondicional a essa divindade, a esse Deus absoluto, ao primordial, ao Deus Todo-Poderoso, né? O nome, né? Cujo nome, o nome principal, o nome próprio é aquilo que eu falo, explico às vezes nos cursos, sempre nos cursos, o Yod Rei Vod Rei, o YHWH, que é uma abreviação de Yahvé, né? Javé, Yahvé. Então, o respeito é esse temor. O temente a Deus é esse que teme, é esse que respeita incondicionalmente essa entidade divina, tá? Qual é a diferença disso para medo? O medo é a gente considerar Deus um ser punitivo, vingativo, irascível, aquele ser que está lá em cima, no céu, olhando para cada vez que você pisar na bola, ele vai puxar o teu tapete e vai fazer você cair com a cabeça no chão. Esse é o medo, descabido. Isso vem de uma falsa, de um conhecimento inapropriado da divindade. Vem de alguém que não conhece ou nunca teve uma experiência de amorosidade com o divino, uma experiência verdadeira, uma experiência real, e foi passado para ele, e inclusive de novo os manipuladores do mundo, os controladores do mundo, né? A mídia, até algumas igrejas e religiões reforçam esse Deus, o Deus punitivo, o Deus vingativo, o Deus que castiga, o Deus que maltrata, aquele que não segue reto sob linhas retas, né? Ele vai punir esses seres, né? Aí, quando a gente começa a acreditar na possibilidade desse Deus vingativo, punitivo, aí a gente não é mais temente, a gente não tem mais esse respeito absoluto, a gente tem medo. Aí são coisas diferentes. Aí a gente vai dormir com medo porque Deus está me vigiando, Ele sabe o que eu estou pensando. Meu Deus do céu, mas eu não posso pensar isso, que Deus está vendo, Ele está aqui dentro da minha cabeça, Ele sabe exatamente o que eu trago aqui dentro, e Ele se torna um ser que eu quero evitar, porque eu tenho medo dele. Pergunto uma coisa para vocês: vocês têm vontade de ficar perto de alguém que vocês têm medo? Você tem vontade de ficar? Aquele cara lá, ele me traz uma sensação de medo. É a cara dele, o jeito dele, o que ele fala. Você gosta de ficar perto dessa pessoa? Não, você não gosta de ficar perto de quem você tem medo. E se você tem medo de Deus, você não quer estar perto dele. Inconscientemente você sabota essa relação, porque você tem medo. Você não quer. Outra coisa é você ser temente
que é nesse contexto do respeito incondicional e absoluto. Tá? O medo não é uma energia que nos atrai. O medo não é uma energia que a gente quer estar próximo, a gente quer estar distante dela, né? Por quê? Porque o medo é repugnante, né? Uma criatura que te põe medo, ela te repulsa, ela te causa repulsa, né? E por que vocês acham que muitas religiões, a mídia, filmes, conteúdos diversos, eles batem nessa tecla e eles potencializam o medo, não o respeito absoluto que é do temor, mas esse medo desse ser absolutamente misericordioso, né? Justamente para a gente não ter essa conexão direta com Deus, para que a gente não se fortaleça, para que a gente não se esclareça, para que a gente não desperte, para que a gente continue vibrando nas esferas mais baixas, e aí nós nos tornamos cada vez mais controláveis, manipuláveis, né? Essa é a grande estratégia da agenda trevosa. É só abrir os olhos e ver. O medo é estampar o medo em tudo que eles podem estampar, porque o medo me desconecta dessa sensação de plenitude, de divindade, que é estar conectado com Deus. O que Cristo veio fazer aqui, gente? O que Cristo veio fazer? Qual foi a mensagem de Cristo? E muitos cristãos pregam, muitos pregadores cristãos reforçam o medo a Deus, não o temor, que são coisas diferentes, como a gente já falou aqui. O medo, né? O Deus punitivo, o Deus vingativo, o Deus que pune, o Deus que ofende, o Deus que castiga. Vocês já perceberam a quantidade de religiosos, de materiais, de internet, de conteúdos que reforçam esse medo? Essas pessoas, quando elas fazem isso, pode até estar inconsciente, mas elas estão a serviço da agenda trevosa. Cada vez que você vai numa igreja, numa pregação, e você sai de lá com um sentimento de medo desse ser que não é para a gente ter medo, aquele pregador, aquele sermão, seja lá o que for, ele causou um efeito reverso na tua... A ideia da religião é religar, né? Vem do religar e reconectar o homem com o divino, certo? Cada vez que a gente vai para uma religião, para uma igreja, para uma pregação, para um sermão, e a gente sente medo, a gente vai para o oposto do religar e a gente se desconecta mais. Porque se eu tenho medo, eu não quero estar perto, eu não quero estar conectado com ele. O que Cristo veio fazer aqui? Cristo derrubou totalmente a ideia desse Deus punitivo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento é uma leitura totalmente diferente do Deus que até então era pregado, do Deus que até então era fomentado na Torá judaica, né? nas escrituras antigas, né? Que era esse Deus punitivo, sanguinário, Deus que castiga mesmo. Se tu pisar na bola, ele é o primeiro a estar ali esperando para te passar a rasteira. Cristo veio e nos entregou uma ideia, né, de Deus completamente diferente, completamente diversa disso, né? O Deus absolutamente misericordioso, pacífico, amoroso, benevolente, amoroso, aquele que está sempre pronto, prestes a te carregar no colo, mesmo que você pise na bola o máximo que você possa ter pisado. Essa é a ideia de Deus na visão do Cristo. E tem muitos cristãos que pregam e acreditam no outro Deus. E eu vejo um monte de atrocidades aí sendo feitas, né? Dentro das igrejas, fora delas, né? As pessoas que se dizem cristãs, né? Eu sou cristão, né? Cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo, né? Não é o que faz, o que vive como o Cristo viveu, porque isso é impossível. Se a gente quiser, se para ter o selo de cristão você tem que viver como Cristo viveu, então não existe nenhum cristão na face da terra, né? Mas é aquele que observa e procura, dentro das suas possibilidades, limitações,
seguir os preceitos do mestre, né? Então, e tem muitos cristãos, né, essas pessoas que observam e procuram seguir, que desconsideram completamente essa máxima, né? Que continuam acreditando naquilo que Cristo veio desconstruir. E muitos vão me ouvir o que eu estou falando agora, os mais fanáticos, mais dogmáticos, e vão dizer assim: nossa, não, isso aí não está falando, não existe, né? A Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso. No Antigo Testamento falava muito, sim, do Deus punitivo, vingativo, irascível. O Novo Testamento é a nova lei. Cristo veio trazer uma nova lei. Ele veio trazer o testemunho do que é o Pai, do amor incondicional, da benevolência, da misericórdia absoluta, né? Então, quando Cristo traz essa mensagem, ele revoga toda a lei do Antigo Testamento. Ele vem dizer para nós assim: não existe aquele Deus que os fariseus, que os senhores do templo pregam para vocês. Esse Deus não existe. Na verdade, gente, Cristo veio fazer uma coisa com a gente. Ele veio fazer assim, ó: calma, relaxa, tá tudo certo. O Pai é infinitamente misericordioso, bondoso, amoroso. Você vai errar porque você está aqui para isso também. Você vai pisar na bola porque a experiência terrena é para isso também. Mas fica tranquilo, porque você vai pisar na bola e Ele vai estar ali na frente te esperando para dizer assim: filho amado, eu estou aqui, fica tranquilo, está tudo bem. Eu te perdoo, eu te elevo, eu te curo, eu te afago, eu te abraço. Eu te reconheço, eu te honro, eu te acolho. Esse é o Deus que Cristo veio pregar, né? É a parábola do filho pródigo, gente. A parábola do filho pródigo é muito clara. Se a gente não... é muito fácil de entender aquela parábola. Cristo era tão expandido, ele era tão fantástico, né? Ele era tão divino na sua forma de expor, que ele trazia histórias, anedotas, que assim, gente, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? O que é a parábola do filho pródigo, né? O cara, os dois filhos do senhor, lá do senhor da fazenda, eles ganham sua herança, cada um ganha a sua parte da herança, e o pai ainda está vivo, e aí um deles vai pro mundo: ganhei minha herança, vou pirar o cabeção, né? E gastou dinheiro com vinho, com prostituta, com festa, com farra, e foi pra vida. Gastou a metade toda da herança dele. E o outro ficou em casa, trabalhando, ajudando o pai. E quando o filho retorna, o esquisito, né? O oba-oba, quando ele retorna, aí o pai avista o filho de longe e ele fala o quê? Quem lembra bem dessa parábola? Mate a melhor ovelha, o melhor novilho, algo assim. Eis que retorna o meu filho amado. Eis que retorna o meu filho amado. Façam uma festa, façam um banquete, porque eu tenho que receber o meu filho amado que volta para sua casa. E aí o outro fica pé da vida, né? Porque não aguenta, né? Assim, não, mas como assim, cara? Eu fiquei aqui o tempo todo. O cara foi pra festa, foi pra farra, gastou tudo que tinha, gastou a herança do meu pai, e aí ele vai ter festa? Eu nunca tenho uma festa. E aí Cristo também fala numa parábola o seguinte, né? Eu estou aqui pelas ovelhas desgarradas e não pelas corretas, né? Eu estou aqui para resgatar aquelas ovelhas do rebanho que foram desgarradas, né? Uma parábola que tem esse sentido, eu esqueci as palavras exatas. Então todos esses ensinamentos, gente, são ensinamentos que vieram para dizer assim, ó, você vai errar, você vai também em algum momento da vida, você vai ser esse filho que sai, que vai dar o rolê, que sai, que desencaminha, que sai do trilho, que pisa na bola, que faz bobagem. E na versão antiga, pré-cristã, ferrou. Você saiu do trilho, agora ferrou, acabou, não tem mais volta agora. E na visão divina do Deus entregue pelo Cristo, não tem que ferrou. Você teve uma experiência que a vida precisava te mostrar. Você vivenciou algo que precisava ser vivenciado. É só retornar. Retorna.
Retorna aqui que o pai está te esperando de braços abertos, porque esse pai vingativo, punitivo não existe. Ele é uma criação da indústria, da agenda trevosa, que quer implantar medo na cabeça das pessoas, né? Então o medo, né, que é nosso tema central da live hoje, ele nunca vai ser uma energia, ele nunca vai ser uma frequência boa de nós estarmos vibrando. Ele sempre vai nos levar para a desconexão, para o lado oposto da fé absoluta, da fé plena, da conexão, da junção, principalmente se esse medo for o medo de Deus, né? Então, deixa eu ver o que mais eu assinalei aqui para vocês. Bom, o medo, gente, muita gente fala assim, ó, é aquela... Apesar de eu falar e estar falando aqui desde o início da live, né, que não é uma energia que a gente sim tem que procurar estar fora dessa energia, às vezes a gente vai ser tomado por ela, ponto. A gente vive aqui nesse plano, a gente vive num plano de dualidade e coisas, situações vão fazer a gente conectar com essa energia do medo. E pode prestar atenção na sua vida, nas coisas do seu dia a dia. Cada vez que você se conecta com essa energia, você começa a perder vitalidade, você começa a perder clareza de pensamento, seus pensamentos começam a ficar turvos, seja lá o que for. Eu estou com medo de ficar doente, estou com medo do Covid, estou com medo da crise, estou com medo de não ter dinheiro para pagar as contas, estou com medo de... Enfim, seja qual for, não importa o objeto que te levou para isso, tá? Que te levou para conectar com o medo. Cada vez que você conecta com o medo por algum motivo, você começa no momento seguinte a sofrer as consequências disso. E as consequências disso são falta de vitalidade, falta de clareza mental, falta de serenidade, falta de paz, falta de fluxo consigo mesmo, na sua saúde, nas relações, na relação com o dinheiro, na relação com o cônjuge, na relação com as pessoas, enfim. Cada vez que você conecta com essa energia, você começa a viver todos esses malefícios, né? Que vem como consequência de estar conectado com o medo. Mas aí o que faz, Fernando? Eu tô com medo, eu tenho medo. Gente, eu também. Eu também acesso a frequência do medo às vezes, né? Agora, uma coisa é a gente acessar, a gente vai acessar todas as frequências baixas no mundo de realidade, no mundo de dualidade, todas essas frequências baixas a gente vai experimentar. Gente, essa coisa de espiritualista namastê, que eu sempre combato aqui, aquela coisa do tá tudo, né? Gratiluz, rausch, namastê, sei lá o que. O tempo, isso não existe, isso é irreal, isso é fake, tá? A pessoa que vai para as mídias sociais e começa a tentar passar uma imagem de que ela é essa pessoa que jamais experimenta uma sensação ou uma energia de baixa frequência, essa pessoa não está sendo verdadeira. Em primeiro lugar com ela mesma. Em primeiro lugar com ela mesma e depois com as pessoas que estão ouvindo ela. Ela não está sendo honesta, né? E eu experimento sim, a minha vida me traz... eu tenho uma vida... Eu sou feliz pra caraca com todos os desafios que eu tenho. Isso não impede de você ter gratidão e ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa plena, ser uma pessoa feliz. Eu sou esse cara. Eu sou um cara extremamente feliz. Mas dentro desse meu mundo feliz, sim, eu experimento momentos, períodos, situações que me conectam a tristeza, raiva, julgamento, sentimento de carência, vitimismo, falta e medo. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, por quê? Porque eu, assim como cada um de vocês que está aqui, estou nessa vida para experienciar situações, para vivenciar, para ter experiências X. Então, por mais que a gente fale assim, o medo não é um lugar legal de se estar, e realmente ele não é,
Em algum momento da vida você vai experimentar ele. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Algumas pessoas, medo do desconhecido, medo de ficar pobre, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de pegar avião, medo de sei lá do que. Os motivos são diferentes, a frequência é diferente, né? A quantidade de vezes que a pessoa acessa o medo. Mas todos nós, indefinidamente, vivendo aqui nesse plano de dualidade, nós vamos experimentar a frequência do medo. Então não é uma opção. Então, já que não é uma opção, o que a gente faz quando a gente acessa essa frequência? Quando a gente conecta com essa frequência, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó. Deixa eu tomar uma aguinha, tá? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: tenha, mas não mantenha. Que é o que a Lucimara está falando aqui em outras palavras. Sentir é normal, alimentar o negativo é que não é. Então, tenha, mas não mantenha. Uma coisa é eu conectar com a frequência do medo. Outra coisa é eu conectar com ela e ficar nela, sei lá até quando. Não fazer nada para me mover para fora daquela frequência. Uma coisa eu preciso entender: se eu conecto essa frequência do medo, ou da tristeza, ou da angústia, ou da falta, ou da carência, ou do vitimismo, seja lá o que for, essas frequências baixas, né? Essas escalas de emoções baixas, isso vai me trazer prejuízo de uma série de formas. Vai trazer prejuízo físico, emocional, mental, espiritual, às vezes profissional, às vezes financeiro, às vezes em relacionamento. Vai me trazer problema. Cada vez que eu estou conectado, atado a esses sentimentos, a essas baixas frequências, eu vou ter prejuízos, tá? Não necessariamente um prejuízo financeiro, prejuízo em alguma área da vida. Isso vai acontecer. A não ser que eu detecte isso. Opa, entrei no medo, vou sair dele. E como é que faz para a gente se desconectar de uma frequência X específica? Como é que a gente faz para desconectar de algo que a gente já se conectou? Como é que é isso? Qual é o caminho para ir para o lado oposto? Justamente focalizar no que é o oposto. Então, se você está conectado com a energia de tristeza, por exemplo, qual é o oposto da tristeza? A alegria. Então, se você está conectado a uma energia de tristeza, e quem não? Quem nunca? De nós aqui, né? Tô conectado com a tristeza, tô triste, fazer o quê? Primeira coisa é a gente não negar, tá? Essa coisa de vou para a internet, ou vou para as distrações, para que eu não quero olhar para isso. Não, olha para isso. O que está te fazendo triste? O que está te deixando triste? O que está te deixando deprimido, melancólico? Olha para isso. Não nega, não faz de conta que não existe. Ok, entendi, eu tô assim por causa de um relacionamento, eu tô assim porque eu tive uma discussão com aquele amigo que é meu brotherzaço, poxa, tô muito triste por causa disso, tô triste porque um projeto que eu tinha não deu certo, tô triste porque... Enfim, olha, tenta identificar a raiz do teu medo. Ok, identifiquei a raiz do meu medo, tô com medo por causa disso, tô conectado com o medo por conta disso. Como que faz para sair agora dessa energia do medo? Vai para o antídoto, vai para o oposto, vai para o extremo oposto, para o outro lado da régua. E o outro lado da régua do medo é o quê? A coragem, a fé absoluta, a fé incondicional num Deus que é regente de todas as ações, que é o regente de todas as coisas, que é o sabedor de todas as coisas, que é essa energia que te anima, que te inflama, que te rege, que te organiza, que te impulsiona, que te traz clareza, que te traz ideias. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da parte profissional financeira. Se teu trabalho não está indo bem, tuas coisas não estão indo bem, você em algum momento acessa uma frequência de medo, porque se continuar não indo bem, mês que vem não tem dinheiro para pagar as contas. Vai conectar com o medo. Ok, identificou isso? Já sei porque eu estou conectado com o medo. Porque eu estou com medo da falta, porque o meu trabalho está zoado. Ok, o que eu faço com isso? Identificar e ficar nesse lugar é suficiente? Não. Identificar, ok, identifiquei. Identifiquei que eu estou com frio. Estou sofrendo porque eu estou com frio. O identificar que está com frio vai fazer passar o teu frio? Não. Você tem que botar uma jaqueta, você tem que fazer uma fogueira, você tem que entrar em casa, você tem que ligar o aquecedor, né? Identificar não é solucionar. Identificar é só entender o porquê que você está vivenciando aquilo.
Uma vez identificado, você tem que trabalhar no sentido oposto. Então, identificou que está com medo, o medo é disso. Começa a trabalhar o antídoto, começa a trabalhar o outro lado da régua, que no caso do medo é a coragem, é a fé absoluta. Então tô aqui com medo de carência, pode ser que no mês que vem tá tão zoado o meu trabalho, tá devagar demais, pode ser que eu não dê conta dos meus compromissos. Como que se trabalha isso na prática? Gente, existe aí vai para fé absoluta, porque o medo é a falta de fé de que vai dar certo, né? Por exemplo, você não faz uma respiração e agora você fica com medo de não ter a próxima. Você fica trancando o ar, que vai que não tem outra, né? Alguém faz isso aqui? Não, né? Você faz uma respiração e você solta mesmo, né, o ar. Por quê? Porque você tem certeza absoluta que 2 segundos depois você vai ter outra respiração. O ar é abundante, o ar está aí, né? E você vai ter o ar para respirar. Você não vai ficar sem ar. É bobo isso, mas isso é fé absoluta. É a fé absoluta em algo que você não consegue ver também, o ar, né? Praticar a fé, por exemplo, dei um exemplo agora do profissional, é isso. É saber que a próxima respiração está ali, mas eu não estou vendo. Mas ela está ali, calma, relaxa. Continua fazendo o teu trabalho, continua fazendo aquilo que tu precisa fazer, continua sendo sincero contigo mesmo, com as pessoas que interagem contigo, com as pessoas que rodeiam o teu trabalho, porque o ar não vai te faltar. Pratica a fé nesse Deus que traz clareza, que traz ideias, que traz pessoas, que traz colaboradores, que traz projetos, que traz condições, que traz situações. Esse Deus, mas eu também não consigo ver. Pois é, tá vendo de onde que vem o medo? Da falta de fé. Da falta de fé naquilo que você... Porque, como Cristo falava, né? Feliz é daquele que não viu e creu. Acho que é creu. Português dá uma falhada agora aqui. Isso é fé, isso é praticar a fé absoluta, né? Então, a fé absoluta, a plenitude da fé, ela está na régua oposta do medo. Então, vai dar 1 hora aqui daqui a pouco, eu já vou começar a dar tons finais. Então, gente, para a gente resumir aqui, né, tudo que foi falado, o medo está aí, ele é uma energia, não é para ser negada. A gente vive num mundo dual, onde ele é estimulado, existe uma agenda que estimula esse medo, que procura amplificar esse medo em todas as pessoas, das formas mais variadas que eles podem encontrar, né? Porque pessoas com medo são pessoas controladas, são pessoas controláveis, são marionetes, né? E a gente vê, né? Por conta do que aconteceu agora nesses últimos 2 anos, o que é uma pessoa, né, gente? Uma pessoa dentro de um oceano, ou dentro de sozinha, surfando, dentro de um carro fechado, com uma máscara. Eu não estou nem falando, não estou nem entrando em mérito de julgamento, não. Mas o que move a pessoa a usar uma máscara e ela não ter acesso à respiração? É algo que é vital, né? O que leva? Olha para esse sentimento. Qual é o sentimento que leva a pessoa a usar uma máscara num carro fechado? Ou surfando sozinho lá no meio do oceano? Ou correndo numa avenida arborizada sozinho, suando, e não consegue nem fazer uma troca gasosa saudável? Ela está se ferrando ali, né? Porque ela não tem a troca saudável que precisa ter, né? Qual é o sentimento que leva uma pessoa a agir dessa forma? Medo. E da onde que veio esse medo? Quem que implantou esse medo? Que literalmente plantou a semente, e essa semente germinou muito em muitas pessoas aí, e a coisa já acabou, e tem muita gente que vai ficar usando isso daí o resto da vida, né? Eu não estou falando das pessoas que precisam usar porque o lugar que ela trabalha exige e tal, não estou falando disso, lógico. Eu estou falando daquelas pessoas que optam por usar e optam por não respirar, optam por não ter troca saudável de ar, de vitalidade, de energia da vida, porque alguém falou para elas que é perigoso respirar o ar. Olha aí, olha que ponto que a gente chegou de manipulação através do medo, né? E é isso. Então a gente tem que estar atento. A gente vive nesse mundo, qualquer coisa, qualquer outdoor, qualquer propaganda, qualquer telejornal nem se fala,
enfim, o medo está estampado, ele tá disseminado em todos os lugares. A gente abre os olhos e a gente tem estímulo de medo. Pessoas olham para a gente com medo, né? As pessoas olham para a gente com medo. No meio da história aí dos 2 anos de máscara, lockdown e tudo e tal, acho que eu não fui o único, né, gente? A gente via o medo estampado nos olhos das pessoas, né? Eu cansei de entrar em supermercado e eu sou um cara que olho para as pessoas, e se a pessoa olhar para mim, eu faço sim, eu aceno a cabeça. Eu cansei de perceber pessoas olhando para mim, ou elas olhavam e faziam assim, ó, tipo se protegiam, assim, se protegendo do que, cara? Eu tô dentro do supermercado, eu também tô de máscara porque não podia ficar sem. O medo estava tão exacerbado, né, nesses períodos aí, que as pessoas tinham medo de se olhar. Elas achavam que iam pegar alguma coisa, contrair alguma coisa se elas fitassem os olhos umas das outras, né? Então baixa a cabeça, se esconde, se esquiva, né? E aí diminui o medo de um lado, coloca o medo do outro lado. Agora é guerra, é inflação, é recessão, enfim, né? E assim eles vão retroalimentando o medo para ter sempre a humanidade sob suas cordinhas, né? Os marionetes, né? Quem vive imerso na frequência do medo é marionete da agenda trevosa, gente. Não tem como não ser, né? Então, ok, visto isso, dito isso, a gente já entendeu que, mesmo a gente sabendo disso tudo, em algum momento a gente vai vibrar nessa frequência, porque não tem como não acontecer isso, porque a gente vive imerso num plano denso onde essa energia está muito impregnada. E que legal que a Dulce está falando aqui, as pessoas não vivem bem e morrem de medo de morrer. Na verdade, assim, a morte nada mais é do que desistir da vida, né? E muita gente desiste da vida, né? Em nome de uma segurança, né? Em nome de uma sei lá o que, né? Não sai de casa mais, não sai dentro do quarto, pega comida pela janela, tá vivendo igual um ratinho de laboratório. E eu não quero morrer. Se eu vivesse assim, eu queria morrer, gente. Eu queria ir pro outro lado, porque tá louco aqui, tá chato demais, né? Eu ficar enclausurado num quarto, numa sala, num apartamento de um quarto, anos e anos e anos, porque eu não posso dar um passo na rua, porque Deus me livre, isso não é vida, já morreu faz tempo, né? Então, trouxe todas essas questões aí pra gente ressignificar essa história do medo e caiu nele, ok, tá tudo bem, tá tudo certo, assim como todas as outras frequências, tristeza, a desarmonia, a angústia, ok, tá ok mesmo, a gente vai acontecer, mas tenta identificar, nem sempre a gente consegue identificar, e aí a gente precisa de ajuda terapêutica, né, para conseguir identificar isso. Mas independente de identificar ou não, começa a trabalhar. Eu posso estar sentindo uma energia de medo que eu não sei do que é. Eu não preciso saber primeiro para começar a trabalhar o outro lado da moeda, o outro lado da régua. Não, eu começo a trabalhar a coragem, a fé absoluta, a plenitude, a consciência desse Deus absoluto, né? Independente se eu descobrir a raiz do medo ou não. Se eu descobrir, é mais fácil de eu sair dela, porque eu tenho clareza. A clareza, eu tenho consciência, eu tenho lucidez do processo que está acontecendo. Mas talvez eu não tenha o entendimento, talvez você não tenha o entendimento do que te levou para essa energia do medo, e está tudo bem também. Isso vai vir com o tempo, vai vir a partir do momento que você expande mais e mais a consciência. E aí, quando você entender ou não precisa esperar entender, você começa a trabalhar o outro lado, começa a trabalhar essa coragem, né? E eu sei que vocês já viram isso em vários lugares. Coragem é agir com o coração, né? O core, core, agem, é agir com esse chakra cardíaco, que é uma usina de energia divina, de amor, de luz, que remove qualquer obstáculo, qualquer montanha, né? Esse coração pulsante, conectado com o divino, conectado com a energia do Cristo, ele move qualquer montanha, qualquer coisa, qualquer obstáculo que se coloque à sua frente, qualquer energia de medo, de angústia, de discórdia, de qualquer coisa,
se desfaz com esse coração impetuoso, expandido, ativado, né? Bom, 65 minutos, vou ficando por aqui, gente. Não esqueçam, Alquimia Pessoal, dia 16/4, acredito que vai ser o único online do ano, tá? O Alquimia Pessoal é isso, é ferramentas para aprender a expandir isso, ferramentas práticas para aprender a expandir essa energia, esse campo lá para as alturas, para a gente não cair nessas baixas frequências. Ou quando a gente cair, essas ferramentas nos tiram de lá. E nós vamos ter aí na sequência do Fluxoterapia a formação de fluxoterapeutas, né, para entender tudo que precisa ser entendido para se tornar um bom terapeuta. Tem um monte de terapeuta, curador, que tem receio, não sei se estou preparado, não sei se eu estou pronto. Vou falar uma coisa para vocês: nós estamos preparados, nós estamos prontos, a gente só precisa ser direcionado, né? Na formação de fluxoterapia, eu dou todo o embasamento no sábado, sábado e domingo, são 24 horas aulas, tá? 10 no sábado e 10 no domingo. Nas 10 de sábado eu dou todo o embasamento, tudo que um bom terapeuta, curador precisa saber para ser um curador efetivo, né? Para si mesmo, para sua família, para trazer fluxo para sua vida, enfim. E porventura, se ele fosse tornar um curador, um terapeuta profissional também. E no domingo é só prática, a gente vai praticar. Vou corrigir, vou na sintonia fina para todo mundo sair dessa formação no domingo, e segunda-feira você pode começar a atender, pode começar a trabalhar como terapeuta. Tem vários fluxoterapeutas aí já expandindo, prosperando, vivendo da fluxoterapia, o que me deixa muito feliz, né? Muito realizado por ter canalizado essa ferramenta e disponibilizado ela para pessoas. Então, nós vamos ter 3 formações. E depois nós temos, dessas 20 horas, nós temos 4 horas de um encontro online para tirar dúvida, porque as pessoas se formam, começam a atender, tem dúvidas, natural, a gente vai fazer um encontro para tirar dúvidas, e a cada 30, 40 dias tem um encontro com todos os fluxoterapeutas de todas as turmas, pelo Zoom, tá? É a manutenção. Eu gostaria muito dos cursos de formação que eu fiz vários, que eu tivesse por parte do professor esse acompanhamento, né? Porque daí depois acaba e a gente fica assim, e agora, né? Como que faz? O Fluxoterapia tem uma agenda, a cada 30, 40 dias a gente encontra todos os fluxoterapeutas. Agora, depois desse de Porto Alegre, a gente vai fazer um outro, incluindo o povo de Porto Alegre e os outros grupos que já foram formados. Aí networking, troca de experiência, troca de contato, é uma maravilha. E é um momento para a gente congregar, para a gente se reunir, para a gente tirar dúvida, para a gente se fortalecer em egrégora, né? Uma egrégora muito forte, a egrégora do Fluxoterapia. E aí a gente fica, a cada 30, 40 dias a gente se encontra, sempre com todos os que já foram formados, quem quiser, lógico, né? Não é obrigatório. Faz parte, compõe a carga horária do curso 24 horas. 20 presenciais, sábado e domingo, e 4 horas online. Depois, esses encontros mensais são, lógico, facultativos. Participa quem quer, quem pode, né? Ok? Então, os próximos serão 23 e 24 de abril em Porto Alegre, 14 e 15 de maio em Belém. Esse já está com as vagas praticamente esgotadas. Como eu falei com o Leandro hoje, eu acho que tem mais 1 ou 2 vagas. E eu abri uma turma aqui para Santa Catarina, para Pomerode, no dia 21 e 22 de maio. Tá bom? É isso. A Adri aqui, tem vários fluxoterapeutas aqui acompanhando a live. Gratidão, Adri. Galera, é isso. Um beijo no coração de vocês, de todos. Vamos que vamos. Uma feliz restinho de noite de quarta-feira para todos. Quarta-feira que vem a gente está de volta no Papos de Quarta. Beijo, amo vocês, tamo junto na caminhada e vamos que vamos.